Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha, extermínio iminente. Parte 48. Capítulo 481. Estávamos morrendo de preocupação, apavorados com a possibilidade de uma briga começar a qualquer momento, e vocês dois estão aí sentados, comendo e bebendo como se fosse um piquenique tranquilo? Não era apenas Fugaku que se sentia assim. Os ninjas de Vagakuri que haviam seguido seu Tsuchikage até ali estavam igualmente atônitos. Suas pálpebras tremiam incontrolavelmente enquanto observavam seu venerável líder sentado lado a lado com Ian, compartilhando calmamente comida e saquê. Eles continuavam enviando sinais sutis em direção ao Onoki. Súplicas silenciosas que basicamente diziam: Lord Tsuchikage, isso é realmente apropriado? Infelizmente, Onoki os ignorou completamente. Ele apenas fez um gesto discreto por trás das costas, avisando-os para não se aproximarem descuidadamente. Pai, não precisa se preocupar. O Lorde Conselheiro ficará bem. Mesmo que haja confronto físico, o Tsuchikage não necessariamente sairá vitorioso. Sabendo que Fugaku estava lutando para manter a calma, Itachi falou baixinho para tranquilizá-lo. Não havia motivo para se preocupar demais, apenas espere pacientemente e confie na situação. Sinceramente, não faço ideia do porquê de tanta preocupação. O que você deveria estar realmente preocupado é se Yan vai se conter demais. Se ele acidentalmente matar o velho com um golpe descuidado, Konoha terá um problema muito maior para resolver. Orochimaru balançou a cabeça em silencioso sinal de exasperação. Será que sou o único preocupado aqui? Fugaku olhou incrédulo para o filho e para Orochimaru. Como os dois conseguiam estar tão calmos? Itachi permaneceu em silêncio. Os lábios de Orochimaru se curvaram levemente enquanto ele oferecia um exemplo. A uma distância tão curta, com as habilidades do Mangekyou Sharingan do Lord Yan, é totalmente possível que o Tsuchikage seja colocado sob controle direto antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Mesmo com precauções, desviar seria extremamente difícil. E mesmo que o controle direto falhe, está longe de ser certo que o Tsuchikage consiga reverter a situação. A liberação de poeira não é invencível. É claro que a liberação de poeira era poderosa, assustadoramente poderosa, mas não era imbatível. Se o estilo poeira realmente tivesse o poder de varrer todo o mundo ninja sem contestação, Onoki já teria levado Iwagakure à dominância há muito tempo. Não haveria necessidade de a aldeia desenvolver sua força de forma tão cautelosa e constante ao longo dos anos. Aqueles ali são Uchiha Fugaku e Orochimaru, não são? Aquele jovem parece bastante preocupado com a sua segurança. Onoki pousou a xícara e lançou um olhar casual para Fugaku. Yan sorriu levemente e inclinou ligeiramente a cabeça na direção onde os ninjas de Vagakure estavam escondidos. Parece que os ninjas da sua vila também estão preocupados com a sua segurança, Tsuchikage. Olhe para eles, todas essas pessoas espreitando nas sombras, com medo de que eu possa fazer algo contra você. Estamos todos no mesmo barco. Você realmente tem coragem de dizer uma coisa dessas? Comparado a mim, seu próprio povo está muito mais nervoso com você, velho. Você já está ficando velho, não se esforce demais. E se algo acontecer? Mesmo que você não morra e se você tiver uma lesão nas costas? Seria muito constrangedor. No mundo ninja, todos sabem que a idade está chegando e que sua cintura não é mais a mesma. Onoki deu uma risadinha seca e sem humor, mais um e significativo do que uma risada genuína. Yan não levou para o lado pessoal. O velho claramente estava se contendo bastante. Se tudo o que ele fez foi soltar um sarcástico em vez de atacar diretamente, já era uma demonstração notável de contenção. Afinal, Iwagakure acabará de ser completamente humilhada por Konoha, não, apunhalada pelas costas. O fato de Onoki manter a compostura e estar ali sentado tomando uns drinks já era algo notável. Se fosse o Raikage em seu lugar, o homem já estaria rugindo e partindo para a luta. Então Yan respondeu da mesma forma com total calma. Quando Onoki soltou sua risada seca mais cedo, ele não deu muita importância a isso. Mas no instante em que Yan o imitou com um hehe igualmente insincero, o rosto de Onoki imediatamente começou a ficar vermelho. Ele se sentiu inegavelmente ridicularizado. A raiva de Onoki explodiu num instante. Yan inclinou a cabeça, demonstrando leve perplexidade. O quê? Você pode hehe, mas eu não? Tudo bem. Forçando-se a controlar suas emoções, Onoki respirou fundo. Ele repetia para si mesmo: não se irrite, não perca o controle. Não adiantava nada. Perder a cabeça agora só levaria a situação a um ponto sem volta. Levou um bom tempo, mas eventualmente Onoki conseguiu estabilizar suas emoções, que estavam à beira de uma explosão. Assim que se acalmou, ele não recusou o gesto de Yan. Levantou a xícara novamente e Yan, gentilmente, a encheu até a borda. Onoki observava o líquido girando suavemente dentro da xícara. Yan, tenho certeza de que você consegue ver claramente. O caos atual no mundo ninja foi inteiramente orquestrado pela organização Akatsuki. Eles querem que as 5 grandes vilas se destruam mutuamente, exaurindo nossas forças no processo. Isso serve perfeitamente aos planos deles. O Mizukage Agura já foi tomado pela Akatsuki. Você realmente precisa adivinhar quem está por trás disso tudo? É óbvio. Exatamente. Por mais estúpido que Rasa seja, nem ele seria tolo o suficiente para atacar o daimyo do País da Água sozinho. A Akatsuki tem muitas maneiras de controlar pessoas. Fazer um grupo de ninjas de Sunagakure realizar o assassinato sob sua influência é brincadeira de criança para eles. Yan não se deu ao trabalho de negar as palavras de Onoki. Ele as reconheceu abertamente. A guerra que assola o mundo ninja neste momento é, de fato, obra da Akatsuki nos bastidores.
Mas mesmo que vejamos isso claramente, o que podemos fazer? Não posso controlar as outras vilas. Conseguir manter Konoha minimamente estável já é uma conquista. Você não está estabilizando nada. Se ele realmente quisesse estabilizar a situação, teria formado uma aliança com Komogakuri? Teria apunhalado Iwagakuri pelas costas? O nariz de Onoki quase se torceu para o lado de pura frustração ao ouvir aquelas palavras. Antes que ele pudesse se recuperar, Yan prosseguiu com outra pergunta. Já que você percebeu tudo, Tsuchikage, por que ainda assim decidiu declarar guerra a Takigakuri? Não tem medo de causar um desastre ainda maior? Você quer trilhar seu próprio caminho até não haver mais para onde ir, tentando usar o apelo emocional com Akatsuki? Não vai funcionar. Já que você tocou no assunto, deixe-me perguntar diretamente, sabendo muito bem que tudo está sendo manipulado pela Akatsuki. Por que você ainda deu a ordem para atacar Takigakuri? Isso não é dar um tapa na própria cara? A pergunta incisiva de Yan interrompeu instantaneamente tudo que Onoki estava prestes a dizer. Ele não tinha mais como usar a Akatsuki como desculpa para persuadir Yan. O caminho estava completamente bloqueado. Então Konoha vai continuar guerreando contra minha vila daqui para frente? Você e eu estamos sentados aqui juntos agora justamente por causa dessa pergunta, não é? Onoki estava começando a perder a paciência. Yan, no entanto, manteve o sorriso impecável. A vila já formou uma aliança com Komogakuri. Como aliados, naturalmente temos que cumprir nossas responsabilidades. A guerra é inevitável. Claro, o quanto essa guerra irá dependerá inteiramente das ações da sua vila. Resumindo, a própria guerra não podia terminar. Mas a dimensão da guerra? Isso poderia ser controlado. Afinal, Konoha agora era aliada de Komogakuri. Seu aliado está lutando pela vida no campo de batalha de Takigakuri, enquanto você fica sentado, colhendo todos os benefícios sem fazer absolutamente nada. Se isso se espalhasse, quem ousaria formar uma aliança com Konoha novamente? Quem confiaria numa aldeia que quebra sua palavra tão facilmente? Portanto, a guerra não pôde parar. A única variável era o quão rigidamente sua escala poderia ser controlada. O fato de essa escala permanecer administrável dependeria inteiramente de como Iwagakuri se comportasse dali em diante. Entendido. A guerra não vai acabar, mas seu alcance pode ser limitado. Para Onoki, isso não era exatamente uma notícia ruim. Konoha não enviaria forças massivas para um ataque prolongado e total contra Iwagakuri. Mas escaramuças e incursões em pequena escala seriam inevitáveis. Mesmo que não fosse pelo interesse próprio de Konoha, eles ainda tinham que cumprir suas obrigações como aliados. Então, o que você chama de controlável significa vir pessoalmente até a linha de fronteira, preparando-me mais uma vez para destruir os acampamentos que minha aldeia mal começou a reconstruir? Capítulo 482. Estou aqui apenas para um passeio tranquilo. Acredita em mim? Acredite você ou não, eu mesmo acredito. É claro que Onoki não acreditou em tamanha bobagem nem por um segundo. Ele simplesmente ficou aliviado por estar preparado. Ele havia saído da aldeia e ido pessoalmente ao acampamento na linha de frente para assumir o comando. Caso contrário, havia uma chance real de Yan lançar outro ataque surpresa. Quanto a saber se Konoha realmente conseguiria manter a escala da guerra sob controle, Onoki não se atreveu a acreditar na palavra deles. Ele só sabia de uma coisa: nunca se podia confiar totalmente nas palavras de um inimigo. Ele precisava fazer todos os preparativos possíveis e permanecer em estado de alerta máximo. Quanto à chamada escala controlável da guerra, isso dependeria, em última análise, das ações de Konoha. No momento, Iwagakuri não tinha capacidade de lançar ofensivas proativas e só podia responder passivamente a tudo que surgisse em seu caminho. Sem querer se alongar mais nesse assunto, Onoki franziu a testa profundamente, com a voz carregada de preocupação. A organização Akatsuki é realmente um bando inquieto. Receio que quando a guerra entre as 5 grandes vilas terminar, será aí que eles começarão a se movimentar de verdade. Talvez. Nem mesmo Yan conseguia dizer com certeza exatamente quando a Akatsuki faria sua jogada. No entanto, ele tinha certeza de uma coisa: a curto prazo a Akatsuki não agiria de forma imprudente. Também era preciso levar em consideração a condição pessoal de Nagato. Embora a batalha na Terra da Chuva tivesse sido o momento de glória de Nagato, o Rinnegan não lhe pertencia de fato. O preço de usar o Rinnegan à força era enorme. Dado quão debilitado e frágil o corpo de Nagato já estava, o simples fato de conseguir se manter firme sem desmaiar já era uma conquista. Neste momento, Nagato provavelmente estava escondido em algum lugar, se recuperando silenciosamente de seus ferimentos. Quanto mais Akatsuki adiasse seus planos, melhor seria para Yan. Com o passar do tempo, sua própria força continuaria a crescer dia após dia, enquanto a próxima geração também amadureceria constantemente. Os principais personagens daquela geração seguinte foram Naruto e Sasuke. Graças à orientação e ao apoio deliberados de Yan, os dois meninos já estavam crescendo muito mais rápido e mais cedo do que na linha do tempo original. Quando esses dois atingissem a maturidade completa, mesmo que Akatsuki conseguisse trazer o Uchiha Madara à tona, Yan não se preocuparia nem um pouco. Na pior das hipóteses, é só trancar a porta e libertar Sasuke e Naruto. O sábio dos 6 caminhos jamais ficaria de braços cruzados enquanto sua própria mãe semeava o caos no mundo ninja. Com essa rede de segurança definitiva, não havia nada a temer. Quanto ao resto, não havia necessidade de pensar demais. Os planos da Akatsuki eram um problema para todo mundo ninja, não algo que recaísse apenas sobre os ombros de Uchiha Yan. Se uma luta estivesse prestes a acontecer, todos a enfrentariam juntos. Esperar que ele confrontasse sozinho toda a organização Akatsuki era impossível. Foi por isso que Naruto e Sasuke precisavam ficar mais fortes e rapidamente. Quanto ao fato de Itachi ainda estar vivo e bem, e Sasuke não ter obtido seu Mangekyou Sharingan eterno, Yan não estava nem um pouco preocupado com isso.
Contanto que o sábio dos 6 caminhos estivesse disposto a investir os recursos necessários, ele poderia facilmente transformar o Mangekyou de Sasuke em um Mangekyou eterno e até mesmo conceder-lhe um Rinnegan Tomoe. Sem precisar sacrificar Itachi, Sasuke ainda poderia alcançar o nível de poder dos 6 caminhos. Então, por que se dar ao trabalho de sacrificar Itachi? Yan havia trabalhado duro para criar esse pequeno lacaio. De jeito nenhum ele permitiria que ele fosse descartado tão facilmente. Se alguém tivesse que ser sacrificado, deveria ser Fugaku. Será que estou pensando demais? Fugaku sentiu subitamente uma onda de malícia inexplicável o invadir. Imediatamente ficou alerta, examinando cautelosamente os arredores. Isso lhe rendeu um olhar confuso de Itachi e um olhar de: o que há de errado com esse cara? De Orochimaru. Nenhum dos dois conseguia entender por que Fugaku de repente ficou tão assustado, como se algum inimigo terrível estivesse à espreita por perto. Ao perceber os olhares estranhos de Itachi e Orochimaru, Fugaku percebeu que havia sido excessivamente sensível. Infelizmente não havia como ele explicar o que acabará de sentir. Partindo do pressuposto de que o Mangekyou Sharingan poderia ser transplantado entre parentes de sangue, sacrificar Fugaku seria claramente muito mais rentável do que sacrificar Itachi. Yan não pôde deixar de se perguntar quem havia roubado o Mangekyou Sharingan de Fugaku na história original. Se fosse Itachi, por que ele não o transplantou para si mesmo? Fazendo isso, ele teria se livrado do fardo da doença e sido impedido de morrer tão cedo. No fim, Yan só pôde concluir que o poder da proteção do roteiro era realmente formidável. A história exigia que Itachi fosse sacrificado pelo bem de Sasuke, em vez de aproveitar um recurso inútil de forma prática transplantando os olhos de Fugaku. Já que o Tsuchikage veio pessoalmente e está supervisionando a reconstrução de seus acampamentos, não os incomodarei mais. Espero que os acampamentos de sua vila sejam concluídos o mais rápido possível e que suas novas linhas defensivas também sejam estabelecidas rapidamente. Yan nunca teve a intenção de lançar outro ataque aos acampamentos desta vez. No mínimo, fazer uma aparição pública na fronteira era necessário. Ele queria que Onoki entendesse que ele poderia aparecer ali a qualquer momento. Com essa preocupação constante pairando sobre suas cabeças, mesmo que Iwagakure tivesse forças de sobra para lançar uma grande ofensiva contra Konoha, eles não ousariam agir de forma imprudente. Nada de bom pode resultar disso. Onoki soltou um resmungo frio, mas não se moveu mais. Permaneceu em pé sobre a pedra que marcava a fronteira e observou em silêncio enquanto Yan e seu grupo partiam. Lord Tsuchikage. Somente depois que Yan se afastou bastante, o ninja de Iwagakure finalmente ousou se aproximar. Onoki os tranquilizou com calma. Está tudo bem. Podem continuar construindo o acampamento sem se preocupar. De agora em diante, vamos apenas observar os próximos passos de Konoha. Se eles quiserem lutar, nós os enfrentaremos de bom grado. Senhor conselheiro, por que o Tsuchikage apareceu pessoalmente na linha de fronteira? No caminho de volta, Fugaku não conseguiu evitar fazer a pergunta que o vinha incomodando. Yan estendeu os braços impotente. Por que mais? Ele está se protegendo de mim, é claro. Ele está preocupado que os acampamentos recém-reconstruídos sejam atacados e destruídos por mim novamente, então ele veio pessoalmente para supervisionar as coisas. Até que os acampamentos estejam totalmente concluídos, Onoki não sairá da linha de frente. Então veio a guerra. Prossigam conforme o planejado. Contanto que a luta não se intensifique demais, Onoki não tomará nenhuma atitude pessoalmente. Ele não se atreve a agir de forma precipitada. A situação no campo de batalha de Takigakure já estava causando dores de cabeça suficientes para Onoki. Se a guerra com Konoha também se intensificasse, Iwagakure simplesmente não conseguiria resistir a ataques em duas frentes. Por isso, Onoki optaria por lutar na defensiva. Se Konoha enviar uma grande força, Iwagakure cerrará os dentes e lutará com unhas e dentes. A menos que cheguem ao ponto de absoluto desespero, jamais se renderão ou desistirão. Se Konoha optar por prolongar o conflito com operações de pequena escala, Iwagakure simplesmente os acompanhará passo a passo, travando uma lenta guerra de desgaste. Dessa forma, Iwagakure também poderá concentrar mais de sua força no campo de batalha de Takigakure. Nessa altura, a guerra já tinha progredido para um ponto em que Onoki não podia simplesmente declará-la encerrada se quisesse. Até que se chegasse a uma conclusão definitiva, Onoki jamais pediria um cessar-fogo. Do contrário, não teria como se explicar aos aldeões ou à liderança da aldeia. Mesmo que no final perdesse, pelo menos teria uma explicação razoável para se justificar. Mesmo que tivesse que carregar nas costas um pesado e negro fardo de culpa. Dada a situação atual de Iwagakure, Onoki não poderia ser forçado a renunciar simplesmente por ter perdido uma batalha. Não havia ninguém adequado para assumir o cargo de Tsuchikage. Deidara, a quem Onoki outrora considerará um potencial sucessor, era demasiado leviano, a sua cabeça estava repleta apenas de explosões e arte. Kurotsuchi continuava a ser apenas uma rapariga selvagem e despreocupada. Não se podia confiar em nenhum dos dois para assumir o fardo de liderar Iwagakure tão cedo. Em seguida vem o verdadeiro teste de inteligência e coragem. Orochimaru, não me decepcione. Eu também estou ansioso por isso. Orochimaru me desceu os lábios com sua longa língua. Tanto Itachi quanto Fugaku instintivamente deram um passo para trás, tentando criar a maior distância possível entre eles e o homem. Nem todos conseguiam aceitar Orochimaru confortavelmente quando ele se parecia e se comportava como uma espécie de princesa serpente. Isso incluía Yan. Ele realmente queria lembrar Orochimaru disso, mas no fim das contas, ficou calado. Afinal, ele ficaria na aldeia dali em diante. A distância seria grande, e como não precisaria vê-la, não precisaria sentir nojo dela. Capítulo 483. Nessa altura, já seria a vez de outra pessoa sentir nojo de Orochimaru. Depois de pensar sobre isso dessa forma, Yan se sentiu muito mais à vontade e não se deu ao trabalho de lembrar Orochimaru novamente.
Se o próprio homem não achasse que havia nada de errado com sua aparência ou comportamento, e não se sentisse desconfortável com isso, tentar corrigi-lo só faria Yan se sentir pior. Se ele tinha aparência de homem, de mulher ou algo intermediário, era uma escolha do próprio Orochimaru. Independentemente de Onoki estar ou não pessoalmente destacado no acampamento fronteiriço, Yan já havia alcançado seu objetivo. Para evitar qualquer ataque surpresa do Tsuchikage, assim que Yan retornou ao acampamento, ele imediatamente enviou uma mensagem para Shikaku. Ele o informou que Onoki agora estava na fronteira. Dessa forma, Shikaku entenderia por que Yan precisava permanecer no acampamento avançado por mais tempo. Quanto a todos os problemas da vila, Shikaku teria que lidar com ele sozinho. Só de pensar em Nara Shikaku sentado no escritório do Hokage com uma expressão amarga no rosto, tendo que lidar com uma dor de cabeça atrás da outra, o dia de Yan ficou um pouco mais alegre. Então até você, Shikaku, finalmente encontrou seu dia? Não era você quem adorava procrastinar e detestava lidar com problemas? Bom, agora todos os problemas são seus. Aproveite ao máximo. Uma nova onda de combates irrompeu. Sob o comando de Orochimaru, esquadrão após esquadrão deixou o acampamento, avançando em direção à fronteira da terra, vindos tanto da terra da chuva quanto da terra da grama. Ao descobrir esse acontecimento, Onoki, que estava de serviço no acampamento, reagiu imediatamente. Iwagakure também enviou suas próprias forças, e os dois lados começaram a se envolver em repetidas escaramuças. A escala das batalhas foi cuidadosamente mantida dentro de certos limites, nenhum dos lados permitiu que o conflito se intensificasse drasticamente, mas nenhum estava disposto a recuar. Eles trocaram golpes num tenso e controlado jogo de violência. Yan permaneceu no acampamento e optou por se manter completamente afastado. Os assuntos internos do acampamento ficaram a cargo de Fugaku e Yashi. As operações militares externas foram conduzidas por Orochimaru e os assuntos da vila foram gerenciados por Nara Shikaku. A sensação de poder relaxar assim, sem qualquer pudor, era simplesmente maravilhosa. Sem nada urgente para fazer, Yan passava o tempo sonhando acordado no acampamento. De volta a Konoha, dentro do prédio do escritório do Hokage, Shikaku estava passando por momentos difíceis. Cada dia trazia uma montanha de problemas complicados para resolver. Para alguém que detestava problemas e adorava procrastinar, cada dia parecia uma verdadeira tortura. Para piorar a situação, Yan havia enviado uma mensagem informando que Onoki estava pessoalmente destacado no acampamento na fronteira. Nesse ponto, mesmo que Yan quisesse retornar à vila, Shikaku não ousaria deixá-lo voltar. Com Onoki controlando o acampamento na fronteira, Yan também teve que permanecer lá para evitar ataques repentinos. Após refletir bastante, Shikaku percebeu que havia caído numa armadilha. Não por Yan, mas por aquele velho desgraçado do Onoki. Caramba! Seu velho tolo, por que você não fica em Iwagakure? Por que não está comandando o campo de batalha na Terra das Cachoeiras? Que diabos você está fazendo no acampamento da fronteira? Se você não tivesse aparecido, Yan teria que voltar para a aldeia. Olha só a bagunça que está acontecendo. Tudo caiu em minhas mãos. Felizmente Shikaku era um homem astuto. Ele imediatamente arrastou o Mura para a luta como reforço. Você já fez parte do chamado Grupo F4. Lidar com todo tipo de assunto oficial é exatamente o que você faz de melhor. Já que você é tão habilidoso nisso, então se faça útil e me ajude a carregar esse fardo. Eu me recuso a sofrer sozinho. Após ponderar o convite por um instante, Omura aceitou. Ele já havia aceitado seu destino e abandonado quaisquer grandes ambições. Já que não podia voltar atrás, o melhor seria usar suas habilidades para ajudar o máximo possível. Quanto ao resto, não queria mais pensar nisso. Se o terceiro Hokage estava disposto a aceitar essa nova realidade ou não, já não era da sua conta. Ele estava ficando velho, não aguentava mais tanta turbulência. Mesmo que não pensasse em si mesmo, ele tinha que pensar em seu clã e em seus descendentes. Se causasse mais problemas, toda a família e a próxima geração poderiam sofrer as consequências. O fato de Yan ainda não ter começado nenhuma limpeza não significava que ele não pudesse ou não viesse a fazê-lo no futuro. Se você se comportar, tudo ficará bem. Mas se ainda tiver alguma ideia maliciosa, não me culpe por ser implacável. Depois de dizer a Izumi para ir descansar, Yan se vestiu e saiu da tenda de comando. Ele se espreguiçou preguiçosamente. Olhando para o céu sombrio, ele sabia que, salvo alguma surpresa, haveria outra forte nevasca antes da chegada da primavera. Espero que Iwagakure consiga suportar isso. A situação atual de Iwagakure era ainda pior que a de Sunagakure. Pelo menos Sunagakure havia conseguido comprar uma grande quantidade de suprimentos que poderiam sustentá-los por um bom tempo. Mas Iwagakure, eles já estavam completamente falidos e de mãos vazias. Os espiões de Konoha infiltrados na terra já haviam enviado relatórios. O daimyo havia começado a coletar suprimentos à força dos cidadãos do país da terra, com a intenção de usar esse método para apoiar o esforço de guerra de Iwagakure. Se não fizessem isso, Iwagakure logo ficaria sem suprimentos utilizáveis. Nesse ponto, não haveria necessidade de continuar lutando. Eles poderiam simplesmente esperar pela rendição. A grave escassez de suprimentos combinada com o rigoroso clima de inverno seria um período brutal para Iwagakure. Onoki provavelmente já estava prestes a arrancar o próprio couro cabeludo de tanta frustração. Só de pensar no velho Tsuchikage perdendo a cabeça, Yan sorriu com prazer malicioso. Conselheiro Lorde. Nesse momento, um membro da Anbu chegou à tenda de comando, escoltando um civil comum. Senhor, este homem estava perambulando pelo perímetro do acampamento. Quando pegamos, ele alegou que alguém o havia contratado para entregar uma carta. Então o nocauteamos e o trouxemos para cá. Onde está a carta? O ninja Anbu entregou rapidamente a carta a Yan. Yan abriu o envelope e retirou o papel de dentro. Pensei que vocês ficariam se escondendo para sempre. Após ler o conteúdo da carta, Yan murmurou algo que deixou o ninja Anbu completamente confuso. Após confirmar a autenticidade da caligrafia, Yan instruiu a Anbu.
Deixem o homem ir. Ele só foi contratado para entregar a carta. E tragam o Naruto aqui. Sim, senhor. O agente da Ambu saiu com o civil e foi buscar Naruto. Em pouco tempo, o Naruto bocejando foi arrastado para lá. Que absurdo! Tirar alguém da cama tão cedo de manhã. Naruto estava cheio de ressentimentos. Ele havia estado em patrulha noturna na noite anterior e só conseguiu dormir menos de 2 horas antes de ser acordado. Contendo uma forte irritação matinal e sem conseguir expressá-la, Naruto só pôde transformar sua frustração em puro mau humor. Vem aqui! Yan apontou o dedo para Naruto. Naruto ficou imediatamente muito mais alerta. Esfregou o rosto e seguiu Yan até a tenda de comando. Yan fez um gesto para que o ninja Ambu esperasse do lado de fora. Sua expressão tornou-se séria. Naruto, posso confiar em você? Naruto piscou surpreso, depois assentiu instintivamente. Claro que pode confiar em mim, Lorde Conselheiro. Ótimo. Tenho uma missão muito importante para lhe dar. Essa missão exigirá que você se separe de seus companheiros de equipe por algum tempo. Você está disposto a aceitá-la? Uma missão muito importante que ele teria que realizar sozinho, separado de seus companheiros de equipe. Os olhos de Naruto brilharam imediatamente de entusiasmo. Mas um instante depois, sua felicidade diminuiu um pouco, pois ele realmente não queria se separar de Sakura. Ainda assim, era uma missão muito importante. Ele não podia recusar. Ao perceber a hesitação de Naruto, Yan continuou a tentá-lo. Esta missão é extremamente importante para a aldeia. Se você a concluir com sucesso, se tornará um herói da aldeia. Realmente. Desde que soube das grandes conquistas de seu pai, Naruto passou a ter um novo sonho. Além de se tornar Hokage, ele agora também queria se tornar alguém como seu pai, forte, confiável, alguém que pudesse proteger a vila e ser reconhecido como seu herói. Agora, finalmente, a oportunidade havia chegado. Capítulo 484. Superficialmente, Uchiha liderava a equipe, enquanto Itachi observava das sombras. Itachi só intervinha quando se deparava com inimigos muito poderosos ou quando estava cercado. Em outras ocasiões, Itachi só podia observar. A menos que Sasuke estivesse gravemente ferido ou em perigo de vida, ele poderia ajudar. Sasuke não era Naruto. Embora ambos possuíssem um imenso potencial, seus métodos de trapaça eram diferentes. Sasuke podia crescer passo a passo através da experiência, enquanto Naruto, contanto que ele se reconciliasse com a raposa de 9 caudas, sua força aumentaria exponencialmente. Então, uma viagem ao Monte Myobuku completaria essencialmente sua trapaça, restando apenas os preparativos do sábio dos 6 caminhos. Em comparação com Naruto, Sasuke precisava de mais provações e batalhas. No mínimo, precisavam encontrar uma maneira de ele despertar o Mangekyou Sharingan. Considerando a personalidade de Sasuke, uma vez que ele despertasse o Mangekyou, ele também se tornaria uma força incontrolável. Ele precisaria de disciplina em tempo oportuno. Quanto mais você disciplinava Sasuke, mais obediente ele se tornava. Por outro lado, se o deixassem sozinho, aquele garoto era capaz de todo tipo de coisa bizarra. Ao avaliar as pessoas, seu nariz se erguia cada vez mais, como se quisesse olhar para todos de cima para baixo através das narinas. Enquanto Iwagakure ainda estava ocupado estabelecendo linhas de defesa e construindo acampamentos, Orochimaru não lhes daria muito tempo. No dia seguinte ao que Yan mandou Naruto embora, uma nova onda de guerra irrompeu. Sob o comando de Orochimaru, uma equipe após a outra deixou o acampamento, avançando por 2 direções diferentes, a Terra da Chuva e a Terra da Grama. Onoki também havia feito vários arranjos. A nova rodada de guerras não poderia, de forma alguma, ser travada na Terra. Ela tinha que ser travada na Terra da Grama e na Terra da Chuva, especialmente na Terra da Grama. Onoki estava de olho neles há muito tempo. Embora a Terra da Grama também fosse bastante pobre, ela conseguia ao menos suprir algumas das necessidades básicas de abastecimento de Iwagakure em tempos de guerra. Nesse ponto, Onoki se viu em um dilema. Os suprimentos reunidos pela vila e pelo daimyo só poderiam ser usados no campo de batalha da Terra das Cachoeiras. Quanto à guerra com Konoha, os suprimentos consumidos teriam que ser obtidos localmente. Sem suprimentos? Então vamos saquear. Como já haviam saqueado a Terra das Cachoeiras e sua reputação já estava manchada, ir um pouco mais longe não fazia diferença. Assim, as aldeias e vilas da Terra da Grama e da Terra da Chuva sofreram. Basicamente, todos foram visitados por Iwagakure. Em poucos dias, muitas aldeias e cidades tiveram grandes quantidades de grãos e dinheiro saqueadas. Vocês não descansam à noite? Yan estava dormindo tranquilamente em sua tenda quando foi acordado por alguém que Fugaku havia enviado. Como Yan havia assumido diretamente o posto de comando original, Fugaku, Yashi e Orochimaru tiveram que montar um posto de comando temporário como escritório. Yan entrou no posto de comando temporário ainda meio adormecido. Assim que entrou, viu Orochimaru com um leve sorriso no rosto, e Fugaku e Yashi com expressões sombrias. Conselheiro Lorde. Com a chegada do pilar de apoio, os 3 imediatamente se levantaram para cumprimentá-lo. Todos, sentem-se. Yan acenou com a mão e caminhou diretamente para o assento da frente. Antes que pudesse falar, Fugaku proativamente deslizou vários pergaminhos de inteligência à sua frente. Senhor Conselheiro, estas são informações coletadas pelos ninjas do acampamento. Por favor, dê uma olhada. Tão formal? Aconteceu alguma coisa importante na linha de frente? Desconcertado, Yan abriu os pergaminhos. Tosse. Ao ver o conteúdo dos pergaminhos, Yan não conseguiu conter uma tosse. Isso. Onoki e Iwagakure estão seguindo por esse caminho? Fugaku, com semblante severo, disse gravemente. Senhor Conselheiro, o povo de Iwagakure está saqueando recursos por toda parte na Terra da Grama e na Terra da Chuva. Isso é, sem dúvida, uma má notícia para nós.
Ivagakure está carente de suprimentos. Através da pilhagem, eles podem adquirir o suficiente para sustentar a guerra. A falta de suprimentos em Ivagakure era uma vantagem para Konoha. Mas após essa mudança, essa vantagem desapareceu. Os suprimentos de Ivagakure ainda não eram abundantes, mas pelo menos podiam sustentar a guerra. Além disso, com o dinheiro roubado, eles podiam comprar suprimentos por diversos canais. Ian não tinha pressa. Ele abriu e leu todos os outros pergaminhos antes de guardá-los. Ele bateu os dedos na mesa algumas vezes. A curto prazo, a desvantagem de Ivagakure de fato desapareceu. Através da pilhagem, eles têm suprimentos suficientes para se sustentar, mas apenas o suficiente para consumo imediato. Não se esqueçam de quão assustador pode ser o consumo logístico em tempos de guerra. Esses bens saqueados não durarão muito. Aprendam com Orochimaru. Vejam como ele está calmo. Ele está até sorrindo. Orochimaru realmente não havia levado esse assunto a sério. Foi a preocupação de Fugaku e Yashi que levou os três a se sentarem ali no meio da noite e convocarem Ian com urgência. Mas algumas coisas era melhor deixar em silêncio, mesmo que fossem entendidas. Trazê-las à tona na frente de todos seria constrangedor. E de fato, Orochimaru, que momentos antes conseguia sorrir, ficou em silêncio após ser mencionado por Ian. Falem sobre Ivagakure se quiserem falar sobre Ivagakure. Por que me envolver nisso? Embora Orochimaru não se importasse com a opinião dos outros, o problema era que ele, Fugaku e Yashi agora formavam uma equipe. Se surgisse um conflito entre eles afetando a guerra, ele, Orochimaru, seria o maior prejudicado. Fugaku e Yashi poderiam, na pior das hipóteses, retornar à vila desapontados e continuar como líderes de clã. Mas ele, Orochimaru, não podia. Ele ainda contava com Ian para lhe dar mais recompensas. Se a guerra corresse mal, como ele poderia sequer pedir recompensas? Depois que Ian o destacou, Fugaku e Yashi olharam para Orochimaru. Em um momento como este, você, Orochimaru, ainda consegue sorrir? Não tenho paciência para você. Os lábios de Orochimaru se moveram, mas ele engoliu as palavras que havia preparado. Ele sentiu que dizê-las seria inútil para Fugaku e Yashi de qualquer maneira. Já que era inútil, por que dizer alguma coisa? Tudo bem, pare de parecer tão preocupado. Ian achou aquilo um tanto engraçado. Ivagakure não precisa se preocupar com o consumo de suprimentos a curto prazo, mas por quanto tempo esses suprimentos durarão? Para ser franco, a guerra, além da mão de obra, é sobre logística. Além disso, se Ivagakure optar por se afundar na imundície, nós simplesmente deixaremos que se afundem. Compilem essas informações e enviem para os postos de recompensa próximos. Digam a eles que as informações são gratuitas, mas que precisam divulgá-las proativamente. Já que Ivagakure não teme uma má reputação, nós os ajudaremos. Todos vocês, pequenos países e pequenas vilas ninja do mundo ninja, é melhor tomarem cuidado. Ivagakure começou a saquear novamente visando vocês, vilas e países menores, porque são fracos e não podem resistir. Assim que a notícia se espalhasse, a expressão no rosto de Onoki seria algo impressionante. Ele estava preparado para abandonar sua reputação, mas isso não significava que desejava que o comportamento imoral de Ivagakure fosse divulgado por todo o mundo ninja. Uma vez que as pessoas formassem a impressão de que Ivagakure não era uma boa vila, seria muito difícil para Ivagakure se redimir. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 485. Em tempos de guerra, a reputação pode não parecer tão importante. Mas quando a guerra termina e as aldeias precisam se recuperar e se desenvolver, você perceberá o quão crucial a reputação realmente é. Quando esse momento chegar, Ivagakure certamente pagará um preço alto por suas ações de hoje. As aldeias e países menores, temendo o poder de Ivagakure, não se atreverão a dizer ou fazer nada. Mas quando você precisa desenvolver sua economia, eles simplesmente podem ignorá-lo. No mínimo, isso é algo que eles podem fazer. Considerando a situação econômica de Ivagakure após a guerra, será extremamente difícil para eles se recuperarem. A longo prazo, a série de erros de Ivagakure resultou em uma perda enorme. Pode não ser óbvio agora, mas quando a reconstrução pós-guerra começar, eles entenderão o que realmente significa pagar um preço. Quando todos os daimyos desses países menores se unirem para se opor a você, isso por si só já será uma experiência e tanto. Não subestime os países e vilarejos menores. Eles têm os mesmos sistemas que você. Quando esses daimyo começarem a se unir, a posição de Ivagakure no mundo ninja. Já que você, Ivagakure, ousa saquear, eu vou te ajudar a conseguir a publicidade que você merece. Que sua infâmia cresça ainda mais. Que a reputação de sua vila continue a se deteriorar. Em relação à guerra, não se pressionem psicologicamente demais. Lembrem-se, o principal campo de batalha é na Terra das Cachoeiras, não na Terra da Chuva ou na Terra da Grama. Acredito que quando a notícia se espalhar, Komogakure não hesitará em chutá-los quando estiverem mais vulneráveis. Ivagakure está apenas esperando você cometer um erro. Agora você lhes deu a desculpa perfeita. Se Komogakure conseguir resistir a isso, Ian escreverá seu nome ao contrário. Então, tudo o que precisamos fazer é ajudar a divulgar a notícia? É isso? Fugaku e Yashi ficaram atordoados. Orochimaru balançou a cabeça em sinal de exasperação. O que mais? Vocês dois estão complicando demais as coisas? Yashi é uma coisa, mas Fugaku, você participou de várias guerras. Durante a terceira grande guerra ninja, você até se destacou contra Kirigakure. Como você não entende isso? Orochimaru ficou perplexo. Vocês dois estão fazendo tanto alarde que isso me deixa desconfortável, sempre com medo de que algo dê errado? Yashi não podia ir pessoalmente ao campo de batalha para lutar, o clã Hyuga não permitiria. Mas Fugaku tinha muita experiência. Era uma questão de personalidade. Os dois tinham alguns problemas. Talvez eles estivessem ocupando posições de liderança nos clãs Hyuga e Uchiha por tempo demais, o que levou a um pensamento habitual centrado em seus clãs.
Somado aos seus problemas de personalidade, assim que chegaram ao acampamento na linha de frente e precisaram manter a ordem, os problemas começaram a surgir. Até mesmo Danzou, quando encarregado de uma situação, causou inúmeros problemas. Quanto mais Yashi e Fugaku. Cansei de vocês dois. Massageando levemente as têmporas, Yan se levantou e caminhou em direção à saída, proferindo uma frase sem olhar para trás. Vamos deixar por isso mesmo. Faça como eu disse. Envie as informações para os postos de recompensa. Pressione-os um pouco. Faça com que espalhem a notícia o mais rápido possível. E se eles não estiverem dispostos? Fugaku já havia lidado com essas organizações obscuras antes. Ele sabia muito bem como eram as pessoas que trabalhavam nos postos de recompensa. Yan já tinha ido embora. Ele não respondeu à pergunta. Então esmague-os. Orochimaru foi direto como sempre. Agora representamos Konoha. Precisamos nos preocupar com a possibilidade dessas estações de recompensa não cooperarem? Assim que explicarmos nossas intenções, eles estarão implorando de joelhos para nos ajudar a concluir a missão. Por que se preocupar com essas coisas? Se não fosse por ajudar esses dois grandes líderes de clã a aumentar um pouco seu prestígio. Esqueça. Só desta vez. Da próxima vez, deixe-os sentar-se quietinhos na aldeia. Yashi só era capaz de manter a sede do clã sob controle. Fugaku pelo menos podia ir para o campo de batalha. Yan retornou à área de descanso do posto de comando para continuar dormindo. Uma repentina rajada de ar frio fez Izumi abrir os olhos. Sonolenta, ela perguntou. Yan, onde você foi? Izumi só chamava Yan pelo nome quando estavam a sós. Normalmente era senhor conselheiro ou ancião. Fui resolver um pequeno problema para os nossos grandes líderes de clã. Volte a dormir. Ainda é madrugada. Baguncei os cabelos de Izumi e a puxei para meus braços, planejando dormir mais um pouco. Có. Izumi respondeu lentamente, aconchegando-se em seus braços e fechando os olhos. Enquanto Yan conseguia dormir em paz, Fugaku e Yashi não conseguiam. Eles imediatamente reuniram todas as informações prejudiciais a Iwagakure e enviaram homens para entregá-las aos postos de recompensas próximos. Coberta de neve, a estação de recompensas estava bastante silenciosa. Bang! De repente, a porta do posto de recompensas foi aberta com um estrondo. Uma rajada de vento frio, carregando flocos de neve, invadiu o local. Droga! Quem é? Seu desgraçado! Você não consegue abrir a porta com cuidado? Está congelando. Feche agora. As pessoas que estavam relaxando lá dentro se levantaram, praguejando e resmungando, e se viraram para olhar para a porta. Ao verem quem era, paralisaram. Rapidamente se sentaram novamente de cabeça baixa, sem ousar emitir mais nenhum som. Se fossem pessoas comuns, seria uma coisa. Mas esses frequentadores assíduos desses postos de recompensa, poucos eram honestos, geralmente não se devia mexer com eles. Infelizmente, esses veteranos se depararam com alguém com quem não podiam se dar ao luxo de se indispor hoje. Uma equipe vestindo coletes Jounin de Konoha entrou no posto de recompensas. Seus olhares frios percorreram os poucos que acabavam de proferir palavrões. Os infratores rapidamente abaixaram a cabeça, desejando poder se esconder debaixo da mesa, morrendo de medo de ser notado. Povo de Konoha? Chegando abertamente ao posto de recompensas, será que estão ali para causar problemas? Meus senhores, sua chegada nos honra. Qual é o seu pedido? Se nossa estação de recompensas puder atendê-lo, certamente não o recusaremos. Logo em seguida, o gerente do posto de recompensa saiu correndo, com o rosto estampado num sorriso servil. O líder dos Jounin de Konoha não se deu ao trabalho de formalidades. Tirou um pergaminho do bolso e o jogou sobre o balcão. Esta é uma informação importante sobre Iwagakure. Você deve divulgá-la o mais rápido possível. A informação é gratuita. Divulgar notícias não precisa ser pago para isso, precisa? Divulgar mensagens pela estação de recompensas sem pagar? Sem pagamento, sem serviço. Essa era a regra da estação de recompensas. Mas essa regra não significava nada contra Konoha. Poderiam, por favor, perguntar se vocês, meus senhores, representam? O rosto do gerente do posto de recompensas demonstrava profundo conflito. Ele estava preocupado que eles viessem representando Konoha. Se o fizessem, espalhar notícias sobre Iwagakure significaria que estavam tentando armar uma cilada para Iwagakure. Após a investigação de Iwagakure, descobriu-se que a estação de recompensa seria prejudicada. Nós representamos a aldeia. O líder Jounin sorriu significativamente enquanto dava um tapinha no ombro do gerente em tom de ameaça. Palavras exatas do nosso Lorde Conselheiro. Espalhem a notícia o mais rápido possível. Caso contrário, seu posto de recompensas deixará de existir. Capítulo 486. Ou você ajuda Konoha a espalhar a notícia, ou o posto de recompensa será destruído. Você escolhe. 2 opções sem terceira. Se você recusar, todos os postos de recompensa na Terra do Fogo sofrerão as consequências. Portanto, é melhor pensar bem. Gerente. A expressão do gerente do posto de recompensas era de constipação dolorosa. Embora tomado pela raiva, ele só conseguiu forçar um sorriso servil e ceder. Fiquem tranquilos, meus senhores. Nosso posto de recompensa certamente divulgará a notícia. Faremos isso o mais rápido possível. Por favor, não se preocupem. O líder Jounin sorriu zombeteiramente. Na verdade, eu preferiria que você não espalhasse isso. Assim, nosso Lorde Conselheiro poderia arrasar esses lugares imundos. Poucos ninjas realmente gostavam de postos de recompensa, embora muitos se aproveitassem deles em seu tempo livre. A existência de postos de recompensa significava que alguém podia aceitar dinheiro abertamente e oferecer uma recompensa pela sua cabeça. O dinheiro mexe com o coração. Nunca se sabe se um dia você poderá morrer sob a generosidade de outra pessoa.
A maioria dos ninjas detestava postos de recompensa. No entanto, esses postos podiam existir por todo o mundo ninja com seus interesses intrincados e complexos. Normalmente, nem mesmo as 5 grandes vilas ninja os atacariam, a menos que tivessem motivos suficientes. E agora, uma oportunidade havia surgido. Se eles não cooperassem, Yan certamente causaria problemas para os postos de recompensa. Eliminá-los significaria exatamente isso. Naquele momento, nenhuma súplica adiantaria. A boca do gerente se contraiu algumas vezes. Ele forçou uma risada seca. Meu senhor, está brincando. Temos negócios consideráveis com Konoha e com a capital do Daimyo também. O posto de recompensas permanece sempre neutro, sem favorecer ninguém. Não cabe a você decidir se é neutro ou não. Lembre-se das minhas palavras. O líder Jounin deu um sorriso irônico, dando um tapinha no ombro do gerente enquanto o advertia. Não leve as palavras do nosso Lorde Conselheiro levianamente. Se ele ficar descontente, você está praticamente morto. Sair. Dito isso, ignorando a raiva contida do gerente, o líder Jounin conduziu sua equipe para fora do campo. Recusar-se a divulgar a notícia e opor-se abertamente a Konoha? A estação de recompensas não teve coragem. Se Konoha realmente se enfurecesse e todas as estações de recompensas na Terra do Fogo e nos países vizinhos fossem destruídas, as perdas seriam imensas. Sem mencionar que todos no posto de recompensas sabiam que o conselheiro Hokage de Konoha, o Uchiha Yan, não era um homem paciente. Ele faria o que disse. Se você ousasse se opor a ele, ele viria atrás de você, e ninguém falaria em seu favor. Sob a ameaça coercitiva de Yan, a estação de recompensas não teve escolha a não ser cerrar os dentes e obedecer, divulgando informações sobre Iwagakure. E fizeram isso rapidamente. Em apenas 2 ou 3 dias, a ideia se espalhou por todo o mundo ninja. O quê? Iwagakure está atacando os pequenos países vizinhos de novo? Isso não é ir longe demais? Sim, como uma das 5 grandes vilas ninja, Iwagakure não tem vergonha. Eles saqueiam países pequenos porque não têm dinheiro nem recursos. Primeiro a Terra das Cachoeiras, agora a Terra da Grama e a Terra da Chuva. Iwagakure não faz nada decente. Quando a notícia se espalhou, a reação foi significativa. Quando Iwagakure declarou guerra a Takigakure sem motivo aparente, todos pensaram que Takigakure havia provocado a situação. Então eles perceberam que era claramente apenas uma desculpa. Iwagakure usou isso para iniciar uma guerra e saquear os recursos e riquezas de Takigakure. Agora, depois de saquearem a Terra das Cachoeiras, eles voltaram seus olhos para a Terra da Chuva e a Terra da Grama. Nem mesmo países tão pobres vocês poupam. Você, Iwagakure, não faz nada decente. Por um tempo, o assunto foi discutido em todos os lugares. A grande maioria não sentia nada além de repulsa por Iwagakure. Se Iwagakure continuasse assim, outros países certamente sofreriam no futuro. Seus próprios países ou vilarejos poderiam ser os próximos. Ninguém ficaria feliz com isso. Os países menores que faziam fronteira com o país da terra eram como pássaros assustados, aterrorizados com a possibilidade de serem as próximas vítimas. Um absurdo. Absolutamente um absurdo. Percebendo a situação favorável, o Daimyo da Terra das Cachoeiras aproveitou a oportunidade para denunciar as atrocidades de Iwagakure. Ele também envolveu os Daimyo da Terra da Chuva e da Terra da Grama, formando uma frente unida para se opor a Iwagakure. As repetidas provocações de Iwagakure haviam ultrapassado os limites de todos. Os daimyos desses pequenos países não podiam mais tolerar isso. Eles se uniram. Vários daimyo atenderam ao chamado. Até mesmo os daimyo do País do Fogo e do País do Relâmpago se manifestaram publicamente para condenar Iwagakure. O daimyo da Terra do Vento, que estava ociosamente na capital da Terra do Fogo, também se juntou à luta. A parte mais engraçada era que a Terra da Água estava em guerra com a Terra do Vento. Contudo, até mesmo o daimyo da Terra da Água declarou publicamente sua oposição, condenando Iwagakure por sua desenfreada ilegalidade. Iwagakure estava sendo assado em fogo aberto. Onoki estava praguejando furiosamente. Tsuchikage-sama, rastreamos a origem da notícia. Ela se originou em postos de recompensas na Terra do Fogo. Eles alegam terem sido coagidos pelo conselheiro Hokage de Konoha. Se não ajudassem a espalhar a notícia, ele os eliminaria. Esses malditos bastardos. Onoki estava tão furioso que seu nariz ficou torto. Ele desejava poder destruir pessoalmente aqueles postos de recompensa. Espere. Estações de recompensa. Sua expressão de raiva congelou subitamente. Agora que a reputação da vila estava arruinada e a paciência do daimyo havia chegado ao limite, ele não podia mais atacar outros países e vilas. Caso contrário, eles se uniriam contra ele. Então Iwagakure estaria concluída. Mas a falta de dinheiro e suprimentos na aldeia não havia melhorado muito. Onoki ainda estava preocupado com isso. O incidente no posto de recompensas lhe deu uma ideia para ganhar dinheiro. Você tem medo de Konoha, então não teve escolha a não ser espalhar notícias prejudiciais a minha Iwagakure, arruinando nossa reputação. Sendo assim, por que eu deveria te deixar em paz? Vou pegar o que eu quero. Outros lugares podem não ter muito dinheiro, mas os postos de recompensa não teriam falta de numerário. As pessoas que vinham reivindicar recompensas com cabeças decepadas não esperavam que o dinheiro fosse transferido de outro lugar. Elas precisavam do pagamento imediatamente. Em dinheiro. O mesmo valia para aqueles que vendiam informações confidenciais. Isso significava que os postos de recompensa mantinham grandes quantidades de dinheiro em caixa. Ninguém jamais havia atacado postos de recompensa antes porque as repercussões seriam muito grandes. Mas agora, Onoki não se importava com os interesses de quem estavam envolvidos. Apenas faça. Já que você está pedindo por isso, não culpe esse velho por ser implacável. Estou sem dinheiro, e vocês apareceram de surpresa na minha porta. Sendo assim, não vou me ater a formalidades. Por mais difícil que fosse o caminho para comprar os suprimentos, primeiro você precisava de dinheiro.
Capítulo 487. Se você vai afundar, afunde até o fundo. Ao menos, primeiro precisamos superar a crise imediata. Quanto ao resto, Onoki não tinha mais condições de se importar. Ele não acreditava que a teia de interesses ligada aos postos de recompensa pudesse trazer problemas significativos para Iwagakure. Os problemas de Iwagakure já eram imensos. Um pouco mais não faria mal. Foi um caso clássico de piolhos não coçam quando se tem muitos, e dívidas não preocupam quando já se está endividado. Já que ele havia decidido fazer isso, faria bem feito. Ninguém esperava que Onoki aproveitasse essa oportunidade para atacar diretamente os postos de recompensa. Em meio às acusações e condenações externas, Iwagakure permaneceu em silêncio, sem oferecer qualquer resposta. Quando todos pensavam que Iwagakure estava se sentindo culpada, um grupo de visitantes inesperados atacou os postos de recompensa no país da Terra e arredores. Para esvaziar completamente esses postos de recompensa, Onoki deixou silenciosamente o acampamento na fronteira e retornou a Iwagakure. Ele mobilizou um grupo de ninjas para lidar com isso pessoalmente. Um a um, os times de ninjas deixaram Iwagakure, rumo a seus respectivos alvos. Durante a noite, todos os postos de recompensa no país da Terra e arredores foram visitados. Os atacantes agiram sob a cobertura da noite. Não só os postos de recompensa foram destruídos, como também todo o dinheiro neles contido foi saqueado. O incidente aconteceu tão repentinamente que a notícia só veio à tona vários dias depois. Foi somente quando postos de recompensa em outros locais, sem terem recebido notícias, enviaram pessoas para investigar, que descobriram que todos os postos de recompensa na região da Terra haviam desaparecido. Bang! O daimyo abriu a porta com força, atirando o pergaminho com violência sobre a mesa. Em um acesso de fúria, apontou o dedo para Onoki, tremendo. Você fez isso? Sim. Onoki admitiu isso com franqueza, e então apresentou sua desculpa previamente preparada. Já que esses postos de recompensa temiam as ameaças de Konoha e ajudaram a espalhar notícias prejudiciais à nossa vila, este velho não ficará de braços cruzados. Eles temem Konoha, mas será que não temem minha Iwagakure? A lógica fazia sentido, mas o problema era, você, Onoki, estava apenas desabafando sua raiva? Você estava claramente tentando roubar dinheiro. O daimyo estava tão furioso que não conseguia falar. Ele não esperava que Onoki fosse tão audacioso. Em pé diante da mesa, ele respirou fundo repetidas vezes. Depois de um longo tempo, finalmente se acalmou o suficiente para interrogá-lo. Tsuchikage, você sabe quantas pessoas têm interesses ligados a esses postos de recompensa? Não trate todos como tolos. Todas as acusações estão recaindo sobre nós. Quer admitamos ou não, os outros só vão se concentrar em nós. De que adianta um monte de dinheiro roubado? Onde você vai comprar os suprimentos que a vila precisa? Onoki foi implacável e meticuloso, arrasando brutalmente os postos de recompensa próximos e convenientemente confiscando o dinheiro. Mas o problema era que os postos de recompensa tinham ligações com as capitais de vários daimyos. Outros tinham interesses envolvidos. Se você quisesse desabafar, poderia matar pessoas, poderia destruir os postos de recompensa, mas não poderia roubar o dinheiro. Isso era tirar dinheiro do bolso deles. Então eles se uniriam contra você. De que adiantaria o dinheiro então? Onde você compraria as coisas? Você pode até ter dinheiro, mas outros precisam estar dispostos a vender para você. Após esses incidentes, os daimyos já haviam se unido para se opor a nós. Sem a aprovação deles, quem venderia alguma coisa para vocês? O que Iwagakure enviaria um exército ninja para comprar suprimentos pessoalmente? Espero que sua desculpa calhe a boca de todos. Deixe-me dizer-lhe, os daimyos já se uniram e estão nos atacando. Não só você e a vila, mas eu também não escapei. Acho que você entende a gravidade da situação. A essa altura, nada mais podia ser mudado. O estrago estava feito. Queixas e acusações eram inúteis. A única coisa a fazer era encontrar uma maneira de salvar a situação, de acalmar os ânimos o máximo possível. Caso contrário, os dias de Iwagakure seriam muito difíceis por algum tempo. Se esse velho não tivesse agido, eles ainda não estariam nos perseguindo? Não se esqueça, você queria começar uma guerra com Takigakure. Somos todos gafanhotos amarrados à mesma corda. Agora que há um problema, nenhum de nós consegue escapar. Se o daimyo não tiver mais nada a fazer, por favor, volte e descanse. Este velho tem muitos assuntos a tratar. Onoki ainda não tinha descoberto como romper o impasse. Mas ele acreditava que se Iwagakure oferecesse benefícios suficientes, alguém estaria disposto a negociar com eles. Acontece que a situação atual era bastante grave. Primeiro saquearam a Terra das Cachoeiras, depois a Terra da Grama e a Terra da Chuva. Agora, até mesmo os postos de recompensas dentro e ao redor do país da Terra sofreram. Era de se esperar uma forte reação negativa. Onoki jamais imaginara que não haveria reação alguma após atos tão cruéis. A essa altura, Konoha e Komogakure devem estar rindo até não aguentarem mais, não é? Em comparação com os dias difíceis que viriam, Onoki estava mais focado no presente. O que ele mais não conseguia aceitar era a derrota da aldeia na guerra. Quanto à dificuldade de desenvolvimento futuro? E daí? Na pior das hipóteses, ele renunciaria e deixaria que elegessem um novo Tsuchikage. Assim que o novo Tsuchikage assumisse o cargo, com sinceridade suficiente, certamente nem todos se recusariam a negociar com Iwagakure. O único problema era que a aldeia não tinha um sucessor adequado. Havia pessoas que conseguiam lidar com as coisas de forma independente, mas todas se encontravam numa posição incômoda, numa espécie de meio termo. Nem particularmente bom, nem particularmente ruim, bastante medíocre. Era por isso que Onoki não conseguia desistir. Se Iwagakure tivesse algumas pessoas capazes de se sustentar sozinhas, sem exigir muito, apenas alcançando o nível Jounin, ele, Onoki, renunciaria imediatamente. Mas não havia nenhum. Onoki ainda não podia se aposentar. Ele ainda precisava esperar, deixar os potenciais sucessores crescerem. O mundo exterior fervilhava de discussões.
Em Konoha, informações já haviam sido coletadas e enviadas a Yan há muito tempo. Onoki enlouqueceu. Ao observar as informações coletadas pela Anbu, Yan não pôde deixar de estalar a língua. Ele ousara ameaçar os postos de recompensa porque estava realmente disposto a agir. Mas havia um pré-requisito: agir por todos os meios, matar por todos os meios, tudo para aumentar a dissuasão, mas sem afetar os interesses dos postos de recompensa. As pessoas por trás desses interesses poderiam simplesmente enviar alguns funcionários para reabrir os postos de recompensa. O impacto seria mínimo, apenas um bando de mortos azarados. Mas Onoki precisava ir e apontar sua espada para os postos de recompensa, iniciando uma onda de saques brutal, limpando os postos de recompensa no país da Terra e seus arredores. Agora Iwagakure havia se tornado a árvore mais brilhante da floresta, captando todo o vento. Eu achava que já era louco o suficiente. As pessoas gostam de chamar os Uchiha de loucos, mas agora parece que o Onoki é o mais louco de todos, indo atrás dos postos de recompensa. Se fosse só para extravasar, tudo bem, mas ele claramente queria roubar. A autoavaliação de Yan fez Orochimaru rir. A boca de Yashi se contraiu levemente. Capítulo 488. Ele olhou para Fugaku com um toque de simpatia. Ter um ancião como ele, um conselheiro do Hokage como ele, é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição para você, Uchiha. Espere um minuto. Esse cara é meu genro. Que diabos estou comemorando? Seguindo essa lógica, a filha dele, a filha de Hyuga Yashi, estaria se casando com um louco? Ao conectar esses pensamentos, o bom humor de Yashi evaporou. Eu estava simpatizando com Fugaku? Simpatia, uma ova. Eu também sou uma vítima aqui. Fugaku hesitou, desejando falar. Após refletir bastante, ele decidiu não fazer isso, guardando seus pensamentos para si, contanto que eu finja que não ouvi. Quando pessoas de fora chamavam os Uchiha de loucos, Fugaku não se importava. Ele já tinha ouvido essas coisas muitas vezes. Mas ouvir isso de um companheiro Uchiha foi doloroso. Afinal, ele era o líder do clã Uchiha. Se todos os Uchiha fossem loucos, então ele, Uchiha Fugaku, seria o líder de clã louco. Esse título deveria pertencer ao líder do clã Kaguya. Em comparação com o clã Kaguya, os Uchiha eram praticamente os bons rapazes do mundo ninja. Quem no mundo ninja ousou competir com Kaguya em loucura? Quando Kaguya enlouqueceu, até mesmo o clã Uchiha teve que se afastar. Percebendo o desconforto de Yashi e Fugaku, Yan ofereceu uma explicação. Eu estava apenas conversando de forma informal. Não tive a intenção de menosprezar o clã. Não precisa ficar com cara feia. Yashi, Fugaku. Yan retomou a conversa. Parece que o Onoki está pronto para ir com tudo. Caso contrário, ele não teria atacado os postos de recompensa. Se não fosse pelo dinheiro, ele poderia ter apenas emitido um aviso. O problema é que a reputação de Iwagakure está arruinada. Será que alguém vai vender alguma coisa para eles? Ah, o pensamento simplista de um chefe de clã preso em seu complexo. Yan jurou que se aquelas palavras não tivessem vindo do pai de Hinata, ele teria borrifado spray de pimenta na cara dele. Ao notar a expressão de Yan, Yashi percebeu que havia se expressado mal. Esse tipo de inteligência era seu ponto fraco. Afinal, desde que se tornou líder do clã, o número de vezes que ele havia saído da aldeia podia ser contado nos dedos de uma mão. Ele não sabia muito sobre essas tramóias. Fugaku não deixou Yashi passar vergonha. Ele se antecipou e explicou tudo. No mundo ninja existem muitas pessoas com passado duvidoso. Essas pessoas só se importam com dinheiro. Mesmo que Iwagakure esteja sendo alvo de vários daimyos, contanto que recorram a essas pessoas, ainda conseguem comprar coisas. Essas pessoas só se importam com dinheiro e vendem a preços exorbitantes. A ganância humana não tem limites. Algumas pessoas não se importam de onde veio o dinheiro de Iwagakure. Se você se atreve a comprar, elas se atrevem a vender. O preço seria muito superior à taxa de mercado. Não são apenas pessoas, até mesmo muitos clãs de invocadores de feras se envolvem nesse tipo de comércio. As pessoas podem ter escrúpulos, mas essas criaturas não os terão. Eles nem sequer são humanos, então não tente restringi-los com a moralidade humana. Assim como quando o clã Uchiha era alvo de ataques em todos os lugares. Contanto que tivessem dinheiro, podiam comprar o que precisassem diretamente do clã ninja dos gatos. Mesmo que você precisasse de uma grande quantidade, o clã dos gatos ninjas poderia providenciá-la. O preço seria simplesmente alto, útil apenas em emergências. Comprar regularmente levaria você à falência. Iwagakure não se importaria em perder dinheiro. O dinheiro deles foi roubado. Contanto que pudessem comprar suprimentos, as perdas eram aceitáveis. O simples fato de conseguir os materiais já era suficiente. Quem se importava com o preço? Se o clã Uchiha conseguiu encontrar um canal, certamente Iwagakure também conseguiria. De fato, o mundo ninja é repleto de maravilhas. Yashi sentia que seus horizontes ainda eram um tanto limitados. Comparado ao clã Uchiha, o clã Hyuga realmente deixava a desejar nesse aspecto. Para ser preciso, poucos ninjas Hyuga se concentravam em invocar bestas. A atenção deles estava voltada para o punho gentil e o Byakugan do clã. Com suprimentos suficientes, o curso da guerra era imprevisível. A menos que Konoha, assim como Komogakure, mobilizasse forças massivas para perseguir e atacar Iwagakure implacavelmente, não seria possível garantir uma vitória definitiva. Infelizmente, Konoha não conseguiu lutar contra Iwagakure até a morte. Quanto a Komogakure, isso dependia da capacidade deles. Como aliada, Konoha já havia feito o que se esperava dela. Esse era o acordo. Não se podia esperar que Konoha fosse a principal força a atacar Iwagakure. Yan não faria uma coisa tão tola. Orochimaru, você sente alguma pressão em relação à guerra? Antes, Konoha tinha vantagem porque Iwagakure não tinha suprimentos suficientes. Agora essa vantagem acabou. Você, Orochimaru, se sentiu pressionado? Ao ouvir isso, Orochimaru deu um leve sorriso. Komogakure é que deveria sentir a pressão, não nós.
O objetivo de Konoha é apenas drenar a energia de Wagakure e imobilizar algumas de suas forças. Portanto, a pressão não está do nosso lado. Enquanto Onoki não conseguir manter o acampamento na fronteira permanentemente, a vantagem permanece com Konoha. Orochimaru nunca tivera medo da guerra, a menos que Onoki permanecesse no acampamento o tempo todo. Infelizmente, isso era impossível. Comparado a essa frente, o campo de batalha da Terra das Cachoeiras era o foco de Wagakure. A pressão de Komogakure era grande demais para Onoki ignorar. Onoki viera até ali porque estava preocupado com a possibilidade de Yan destruir o acampamento novamente. Caso contrário, não teria feito a viagem. Contanto que você esteja confiante. Yan assentiu levemente. Em seguida, a vila e Komogakure assumirão a liderança na condenação e no ataque a Iwagakure. Portanto, deixa a batalha aqui com vocês. Assim como Onoki, Yan não podia ficar muito tempo no acampamento da linha de frente. O Hokage de Konoha ainda estava longe de casa. Quem diria quando ela voltaria? Yan não queria se tornar o sexto Hokage quando Tsunade retornasse. Se isso acontecesse, o clã Uchiha ficaria extremamente feliz. Tornar-se Hokage sempre foi o sonho do clã Uchiha. Se Yan realmente se sentasse na cadeira de Hokage, seria um momento histórico para o clã Uchiha. Droga! Aquele velho desgraçado do Onoki não tem vergonha na cara. Em comparação com Yan, que se manteve distante, não conseguia tolerar o comportamento descarado de Iwagakure. Não era que ele não suportasse Iwagakure intimidando os mais fracos. Era que com dinheiro, Iwagakure poderia encontrar maneiras de comprar os suprimentos necessários. Isso pode ser o fator decisivo para a vitória. Pensando que Iwagakure poderia resistir por ainda mais tempo, começou a praguejar como uma peixeira. Não pense que um cara musculoso e durão não sabe xingar. Quando a se soltava de verdade, sua ferocidade não era menor do que a de um vendedor ambulante. Raikage-sama, por favor, acalme-se. Mabui queria consolar-a, mas, conhecendo seu temperamento, sabia que ninguém conseguiria convencê-lo a mudar de ideia quando ele estava com raiva. Então ela ficou parada, paralisada, observando-a reclamar como uma vendedora de mercado. Droga! Ele não tem medo de ser alvo de todos os países e daimyo do mundo ninja? Isso é uma completa ilegalidade. Primeiro, atacou a Terra das Cachoeiras. Depois, quando estava quase terminando, voltou sua mão negra para a Terra da Chuva e a Terra da Grama. Capítulo 489. Onoki, e você se intitula Tsuchikage? Nem mesmo Komogakure seria capaz de fazer tamanha loucura. Você abandonou qualquer pretensão de ter vergonha. Quanto mais a pensava nisso, mais irritado ficava. Malditas estações de recompensa. Elas sozinhas permitiram que Iwagakure recuperasse um pouco de fôlego. E quanto à oposição externa? Quem se importa? Quando tudo terminasse, eles poderiam simplesmente pagar aos poucos o que fosse necessário. Ele acreditava que os envolvidos não rejeitariam tal proposta. A chamada oposição unida não se sustentaria. Com benefícios suficientes, seria possível fazer com que alguns abandonassem sua oposição a Iwagakure, e então eliminá-los um por um. Estava furioso, mas não podia culpar Konoha. Afinal, as ações de Konoha também visavam atingir Iwagakure, tentando arruinar completamente sua reputação. Quem poderia imaginar que Onoki lutaria fogo com fogo? Já que a reputação de Iwagakure está arruinada, por que me preocupar? Simplesmente arregace as mangas e branda a espada. Droga, droga, droga. Não consigo mais assistir a isso. O que eu faço? Mabui queria cobrir o rosto e se esconder. A visão do Raikage pulando de raiva e praguejando era verdadeiramente repugnante. Se fosse um velho gagá ou uma peixeira rabugenta seria uma coisa. Mas o Raikage era um cara musculoso e durão. Um cara musculoso e durão xingando. Essa imagem definitivamente era desagradável. Não era que Mabui não conseguisse lidar com aquilo. Aquela visão, poucos conseguiriam. Após praguejar por um tempo, com suas emoções gradualmente se estabilizando, recostou-se na cadeira e virou-se para olhar para Mabui, que permanecia parado como uma estátua. Mabui, alguma notícia de Konoha ultimamente? Sim. Mabui imediatamente tirou um pergaminho e entregou-o. Este é um pergaminho enviado especialmente de Konoha. Uchiha Yan nos disse que planejava destruir o acampamento de Iwagakure novamente, cumprindo seu dever como aliado. Infelizmente, Iwagakure estava preparado. Onoki veio pessoalmente para defender o acampamento na fronteira, então o plano falhou. Além disso, Uchiha Fugaku e Yuga Yashi de Konoha estão defendendo o acampamento na fronteira, enquanto Orochimaru, um dos Sannin, lidera a guerra contra Iwagakure. A luta já dura algum tempo. Bom, ao ouvir isso, a expressão de melhorou consideravelmente. Embora Komogakure tivesse sido pega em uma situação ruim desta vez, Konoha não tinha essa intenção. Quem poderia prever que Onoki abandonaria toda a vergonha? Como aliada, Konoha vinha constantemente drenando a energia de Iwagakure, imobilizando algumas de suas forças e até mesmo forçando Onoki a correr pessoalmente para o acampamento na fronteira. Isso já era cumprir seu dever como aliados. Ao menos nesse aspecto, Konoha não estava sendo evasiva com Komogakure. Se Konoha tivesse se beneficiado enquanto jogava constantemente, Komogakure não poderia ter feito nada a respeito. Felizmente, isso não aconteceu. Mesmo que Konoha não tivesse conseguido imobilizar muitas das forças de Iwagakure, pelo menos havia desviado a atenção de Iwagakure, dificultando o controle de ambas as frentes. Isso já era bastante positivo. Ao menos estava satisfeito com a atitude de Konoha. Não é que vocês, Konoha, se beneficiem indevidamente que eu me importo. É se vocês se beneficiarem indevidamente enquanto ignoram seus deveres como aliados.
Escreva uma carta de agradecimento a Konoha em meu nome. Já que Konoha havia feito sua jogada, ele não podia fingir que não percebeu. Ao menos, era preciso fazer os gestos superficiais. Konoha talvez não precise desta carta de agradecimento. Mas a questão era, se eles precisavam disso ou não, isso era problema de Konoha. Se você tinha a intenção, isso era problema seu. Entendido, Raikage-sama. Mabui indicou que cuidaria disso. Maldito Onoki. A não conseguiu evitar soltar um palavrão novamente. Mabui suspirou. Agora que Iwagakure tinha dinheiro, certamente não ficariam parados sem fazer nada. Onoki usou os relacionamentos que construiu ao longo dos anos para comprar suprimentos essenciais a preços altos, dando a Iwagakure mais tempo. Konoha ainda não havia recebido a carta de agradecimento de Komogakure. Como aliada, Konoha apenas cumpriu seu dever. Mesmo assim, o Raikage planejava enviar uma carta de agradecimento. O Brutamontes era tudo menos bruto. Na verdade, era bastante diplomático. Uma carta de agradecimento não exigia que ele a escrevesse pessoalmente. Enviar uma não custaria nada a Komogakure e melhoraria as relações. Por que não? O Raikage de Komogakure não podia estar nada contente. Nem o Kazekage de Tsunagakure, um dos principais combatentes. Porque a queda de neve após o ano novo foi mais intensa do que o esperado. Isso teve vantagens e desvantagens para Tsunagakure. A vantagem era que se Tsunagakure estava com dificuldades, Kirigakure certamente estava passando por momentos ainda mais difíceis. A desvantagem era que a forte nevasca também trouxe consideráveis problemas para Tsunagakure. No escritório do Kazekage, Rasa franziu a testa. Então, a restauração do oásis precisa ser adiada? Sim, Chiyo também estava impotente. De acordo com o plano original, Tsunagakure deveria começar gradualmente a restaurar os oásis danificados por Kirigakure. Mas antes mesmo que pudessem começar, caiu uma forte nevasca sem precedentes em anos. O mundo inteiro ficou branco. Com esse tipo de clima, a restauração era impossível. Não apenas os oásis, toda a Terra do Vento, com exceção das regiões mais áridas, estava coberta de neve. O atraso na restauração do oásis significou que a produção de grãos de Tsunagakure também seria afetada. A consequência da redução da produção de grãos foi uma colheita ruim, para piorar ainda mais a situação. Rasa se levantou e caminhou até a janela, olhando para a Vila Branca como a neve. A preocupação em seu rosto nunca desapareceu. Além disso, as condições climáticas severas aceleraram o nosso consumo de suprimentos. Embora o humor de Rasa já estivesse péssimo, e ele não quisesse ouvir mais notícias ruins, Chiyo precisava dizer algumas coisas, por mais desagradáveis que fossem. Então, precisamos encontrar uma maneira de comprar ainda mais suprimentos? O humor dele piorou, mas Rasa não culpou Chiyo. Ele não gostava de ouvir mais notícias. Como Kazekage, ele teve que encarar a situação. Não podia fugir. Sim, mas não temos mais dinheiro nem mesmo para trocar minérios. Com a guerra em curso, quem tinha tempo para minerar? Mesmo que Rasa soubesse minerar, quanto ele conseguiria extrair em tão pouco tempo? O consumo de suprimentos em tempos de guerra era astronômico. Sem dinheiro, sem minério, tentar comprar suprimentos era como um sonho. Chiyo ficou em silêncio. Rasa também ficou em silêncio. Após um longo tempo, Chiyo falou novamente. A divisão de inteligência reuniu algumas informações. Devido às pesadas perdas da vila, muitos em Kirigakure começaram a expressar insatisfação com Yagura. Acho que esta guerra não vai se prolongar por muito mais tempo, contanto que a vila consiga resistir até lá. Eu darei um jeito. Essa informação era favorável a Tsunagakure. O consumo em Tsunagakure era alto, mas o de Kirigakure seria ainda mais assustador. Afinal, tudo o que eles precisavam tinha que ser transportado por vastas distâncias. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!